Aí, pode ir. Show. Então, pessoal, bom dia. Hoje, legal de hoje, a gente vai falar sobre, vai continuar, né, o que a gente estava falando nas aulas anteriores sobre o ECMAScript 6, o S6. E esse é o Hangout 9 e a gente vai focar especificamente em coleções, tá? Da aula do Hangout passado eu tinha ficado pendente Generator Matching e Generator Control Flow. Mas eu preferi não abordar esses tópicos aqui, eu fui direto para sets para poder não sair desse assunto de coleções. Depois a gente pode voltar e matar esses dois assuntos. Beleza? Depois eu vou falar sobre isso. Vamos ver. Pode ser, cara, pode ser, tranquilo. Na realidade foi por causa de tempo mesmo, assim. Sim. Eu comecei atacando coleções e falei, se der tempo, eu tento ver alguma coisa de generators. Aí não deu tempo, eu falei, então Ficou muito extenso, né? deixo para a próxima. A gente vai falar basicamente de 4 estruturas de map, set, weak map e weak set. Agora no finalzinho eu estava fazendo umas implementações customizadas do set e do map, só para a gente ver se o entendimento tinha ficado legal das principais funções e como que é simples você ter uma versão simplificada dessas coleções. Vamos começar aqui pelo set data structure. Vou mostrar para vocês também aqui a estruturinha do projeto que eu rapidão, é a mesma estrutura que eu usei no Hangout 6, se eu não me engano. Que eu vou ter meu index aqui, com os links e com os anchors aqui que eu criei, os IDs, e no final eu plugo esses IDs lá no meu index JS com as respectivas funções. Essas funções estão dentro de um objeto chamado mapSet no wikMapSet. Beleza? Então, vamos começar lá a primeira função. Eu tenho umas funções também úteis aqui, que eu deixei nesse arquivo úteis JS. É só para facilitar minha vida. Uma coisa que eu vou usar bastante aqui, que vocês vão perceber, é esse group. Esse group aqui, ele é na realidade, só um jeito fácil de fazer um console.group collapse, chamar alguma função interna e depois fazer um console group end. Isso aqui, ele vai criar uma espécie de... É realmente um grupo que você consegue expandir e contrair no console. É fácil para vocês poderem fazer separação de assuntos. E um logf aqui que eu consigo fazer tipo um printf da vida no console. Mas isso aqui é só detalhes técnicos. O importante é só ver como é que vai funcionar aqui. Então vamos lá, vamos falar sobre o set. O set ele é uma coleção, é um tipo de coleção onde ele permite apenas a inclusão de elementos únicos. Qualquer tentativa de inclusão de elementos que já existem dentro desse set, ele simplesmente não vai incluir, ele vai ignorar aquela inclusão. Ele não dá erro, não dá nada, mas ele não vai incluir. Então, o objetivo do set é manter uma quantidade única de elementos dentro dele. Para criar um set na nova especificação do JavaScript, é só chamar um new set. Então, eu tenho aqui um set, igual a new set, e agora vamos ver como que adiciona valores nele. Então, eu criei um grupo aqui adicionando valores, só para ele exibir de maneira separada. Deixa eu ver se eu coloquei collapse. E para adicionar um elemento é simplesmente chamando o método add. Então a gente tem set.add e o valor. Então aqui eu fiz um set.addHello. Aí eu falei aqui no log que eu fiz essa operação e mostrei o set. Em seguida eu tentei adicionar a string goodbye. Fiz a mesma coisa aqui para saber o que tinha acontecido e loguei o set. E no final aqui, eu tentei fazer um set addHello de novo. Percebam que eu já tinha incluído ele aqui. Mostrei a operação que eu tentei fazer e a gente vê qual que é o resultado final no set. Vamos ver como é que isso aparece aqui. Adicionando valores no set. Pode ver que a primeira inclusão que eu tentei fazer do set.add, ele incluiu. A segunda com o goodbye, ele também incluiu. Mas a terceira que eu fiz com hello, que já estava incluso, ele não incluiu.
O set ele permaneceu da mesma maneira que estava antes. Só para garantir a característica dele de elementos únicos. Oi? Isso daí é guardado no esquema chave-valor? Como é isso? Fica lá dentro? Eu acho que internamente ele faz... Eu tenho a impressão que internamente ele faz algum mecanismo de hash, cara, mas o set, a gente só usa um valor, né? Agora o chave-valor ele entra mais no map. Isso daí é para guardar valores individuais mesmo, assim, como se fosse um... Chave-valor é se você for usar um map mesmo, que a gente vai ver depois. Aí ele realmente, você coloca o key, coloca o value dele. Existe também o conceito de... Deixa eu ver. Mas eu digo não, isso esse negócio, ele guarda uma variável, é um array lá dentro, como é? Cara, o detalhe de implementação disso aqui eu não vou saber dizer. Na implementação que eu fiz customizada, eu usei um array. E eu fiz todo o controle das operações sobre um array. Mas eu acredito que internamente ele usa alguma estrutura parecida. Não dá para exibir o que está dentro dele? Tipo, type off, para ver o que é, essas coisas não. Vamos ver. Só por novidade, não precisa fazer, só por... Relaxa. Vou descobrir aqui. Esse é o set. Deixa eu tentar expandir aqui. Ele é um objeto, vamos dizer, sei lá, é isso? Sim, ele é um objeto. Ele é um objeto, tá. Então provavelmente... Tá vendo? Parece que ele tem um entries aqui, ó. Em que ele tem um array de elementos, ó. Não é. Nossa, que doideira, mas... Será que ele usa... Nossa, doido isso aí. Porque, até onde eu sei, o array é a única... Não é o valor mesmo, né? Porque no ECMAScript isso daí é equivalente, né? Não é? Quando você faz dessa forma só o objeto com... Acho que internamente acaba sendo. Ou não? Acaba sendo, sim. Eu acho que só uma maneira fácil de você fazer porque quando você está acessando um objeto, você tem que acessar object.keys para pegar todas as chaves dele e tudo mais. Aqui é só um jeito fácil de você controlar isso, né? É o que eu vejo. É um jeito mais simplificado, sei lá. Mas pode ver que o que ele usa é um array mesmo, porque eu acho que o array é a única estrutura de coleção, vamos dizer assim, que tem nativo no JavaScript. As outras ele tenta manipular baseado nisso. Até se eu tentar fazer um... Esse entries, inclusive, tem a ver com aquele negócio que eu falei da última aula lá, né, cara? Eu tava olhando isso daí, cara. É um puta assunto interessante, mas é outro vídeo. De boa. Por exemplo, se eu tentar criar um map aqui, 1 a 1, e B... Olha lá, internamente também ele é um array. É um array associativo. Então, internamente, a implementação é realmente um array. Tá. Se esperar mesmo, né? Que estrutura nativa. Legal. Show. Uma coisa aqui também do set, que é só para facilitar, né? O Edge ele retorna uma própria instância do set. Então, você consegue encadear depois várias chamadas para set.edge. Então, set.edge full, .edge bar, .edge cubes. E tem o resultado esperado. Se a gente for aqui, encadeando set edge, fiz essa chamada aqui. Então, além do hello e goodbye que ele já tinha, ele inseriu full, bar e cubes. Na ordem que a gente adicionou. Você imaginar um uso para isso, assim, não sei se eu consegui. Um uso para que você fala? Para o set? De mundo real mesmo, sei lá. Cara, no trabalho, a gente meio que tem assim, um grupo que dentro desse grupo tem vários objetos. E às vezes a gente está iterando por vários grupos e os grupos eles compartilham objetos entre si. Aí o que a gente quer? A gente quer iterar por todos os grupos e pegar os objetos de uma maneira única para iterar sobre eles apenas uma vez. Né? E, cara, a gente usa set direto.
Porque como esses grupos compartilham objetos, se a gente for adicionar todos os elementos de cada grupo, eu vou ter um set com elementos duplicados. Eu vou ter uma coleção com elementos duplicados. Aí eu crio um set, vou adicionando, e se for repetido, ele já pula. Eu não preciso me preocupar com esse detalhe de implementação de eu verificar se já existe para poder adicionar. É verdade, sabe? É verdade. Mas, assim, você nunca teve problema, por exemplo, de adicionar uma coisa que precisava, sei lá, já existia, mas, sei lá, trocar um network, assim, nunca deu problema. Sei lá. Não. É aquela questão, né? Tipo, toda vez que você for usar uma coleção, você tem que pensar bem, assim, o que eu preciso aqui, né? Eu preciso que os elementos sejam únicos, eu preciso ter um acesso chave-valor, eu preciso fazer com que o acesso a esse cara seja aleatório, qual que é a performance que eu preciso esperar disso daqui? Eu preciso ser um hash set, no caso do Java, né? Eu tô pensando. Ele precisa ser uma lista mesmo, eu posso colocar os elementos na ordem que eles aparecerem, precisa ser uma lista encadeada para facilitar a deleção. Enfim, eu sempre penso qual que é a melhor estrutura de dados pro tipo que eu vou manipular ali. O set, muitas vezes, ele é a melhor opção. Quando eu tenho certeza que os elementos têm que ser únicos, e se por acaso eu tentar inserir um cara duplicado, ele já faz essa verificação por mim. Esse do grupo que eu falei para você é um exemplo. A gente tem um grupo de mercadorias e tem uma lista de mercadorias em cada um. Aí eu itero por todos os grupos, adiciono todas as mercadorias deles, independente se eles compartilham mercadorias ou não. E, por final, eu só itero sobre as mercadorias e faço uma determinada operação. E ele mantém um nome único, né? Quando você coloca as coisas numa variável única e tal, é isso, né? Sim. O que ele considera único aqui, se eu não me engano, ele faz uma espécie de hash em cima desse valor aqui, ó. Então, tipo assim, para a chamada dele, ele tem um nome único, o nome do grupo, por exemplo, grupo compras, grupo produtos, sei lá, você vai chamar a partir disso aí, sempre, não pode repetir esse nome. Sim, no meu caso eu estava pensando mais nas mercadorias, né? Então, se eu tivesse eu tenho uma estrutura parecida com essa aqui, né? Eu tenho como se fosse uma lista de grupos aqui, e dentro dessa lista de grupos eu tenho uma mercadoria, sei lá, mercadoria A, por exemplo, e new mercadoria B. Eu sei que isso aqui não vai rodar, mas deixa eu... Assim, só para... Não, de boa. Imagina assim, que eu tenho eu tenho esse grupo aqui, que tem a new mercadoria A e a new mercadoria B. Aí depois eu vou ter um G2, que ele tem a new mercadoria C, mas ele também tem a new mercadoria B. Ou seja, eles compartilham. Aí depois eu tenho um 3 aqui, por exemplo, que tem as mesmas mercadorias do G1. Aí quando eu quero iterar sobre todos esses grupos e adicionar as mercadorias que ele tem num grupo, se eu for fazer um for each em cada um adicionando, ele vai gerar vários mercadoria A e mercadoria B lá para mim. Aí no caso, eu queria só retornar a mercadoria A, B e C. Em cima dessas três eu faço uma operação, porque elas são únicas, independente de quantos grupos elas estão sendo referenciadas. É útil também quando vai fazer operações de... Isso aqui é bastante comum quando você tem alguma hierarquia também de coisas, que você vai trabalhar com uma árvore, você quer processar menu, por exemplo, notas que são compartilhados, menus. Menu, né? Pensei no menu, né? Legal. Muito bem. Interessante esse ponto aí, cara. Utilidade do set. Bem louco. Beleza. Então a gente viu aqui que dá para encadear o set.add. Bem legal também fazer isso aqui. Às vezes você quer adicionar tudo numa linha, que nem eu fiz aqui, você acaba apelando para esse jeito aí. Beleza. Além do add, o que a gente mais usa do set, né? Quais são as propriedades e métodos? Deixa eu colocar aqui. Métodos. Eu prefiro usar métodos comuns do set. Desculpa estar sendo chato hoje, mas tipo assim, ele aceita array, objeto, ele aceita separação de coisa com vírgula. O que pode ser passado ali para ele? Qualquer coisa? Então, o set, você consegue chamar dois construtores dele. A gente vai ver aqui para baixo, construtor do set. Mas a gente pode adiantar já. Não. O set, você pode passar uma coleção para ele, que é heterogênea, significa que você não precisa se preocupar com qual é o tipo que você está passando ali.
como você pode chamar um construtor sem argumentos, que ele cria um set vazio e você vai adicionando manualmente. A primeira abordagem que a gente fez aqui foi criar um set vazio. E depois a gente começou a adicionar os elementos dentro dele. Mas aí a gente consegue fazer passar para ele também uma coleção direta. É isso. Ah, tá. Dá também. É legal. E aqui eu estou passando uma coleção homogênea, significa que todos os valores são do mesmo tipo. Então, se eu exibir o set, eu tenho esses valores aqui. Mas eu posso criar, por exemplo, um S2 aqui, que ele tem uma coleção heterogênea. Então, ele tem o A, ele tem sei lá, um object aqui maluco. Pode ver que quando eu for expandir aqui, ele tem 7 elementos. O quinto elemento é o A e o sexto elemento é um object que tem as propriedades internas aqui que ele não exibiu, porque eu simplesmente não coloquei nada dentro desse objeto, né? Mas, enfim, o set ele opera sobre uma estrutura heterogênea, né? Como o JavaScript não é uma linguagem fortemente tipada, o set acaba carregando essa característica dele, então ele não força você manter o mesmo tipo de elemento dentro dele. Em linguagens tipadas como Java, por exemplo, C#, os sets eles são um conjunto único de elementos e ele é homogêneo. Né? Você só pode ter um tipo de elemento ali dentro. Se você falar que é um set de inteiros, você não pode adicionar um float dentro dele, você não pode adicionar uma string, você não pode adicionar um objeto customizado. Né? Mas JavaScript não tem essa... Esse final de semana eu tava vendo um cara fazer uma palestra de Elm, cara, e Elm é semelhante a isso que você tá falando aí. Não sei se você já viu Elm. Um brasileiro que tá fazendo. Não vi. Mas eu acho que é bem hipster, hein? Elm é totalmente... Mas eu não tô usando, não. Só foi curiosidade. Eu nunca tinha... Nem sabia o que era. Né? Eu falei, vou ver o cara fazer uma palestrinha. Mas tipo aquela só de apresentação. E ele falou sobre essa estrutura aí também, que o Elm também, mesma coisa. Tem que ser do tipo igual lá. Porque acho que é fortemente tipado também, né? Com certeza. Imagino que seja, cara, para ter esse tipo de validação aí. Para ter isso aí, com certeza. Existe toda aquela briga, né, em volta de linguagem fortemente tipada, linguagem dinâmica. Mas são filosóficos. basicamente o ponto da galera com linguagem dinâmica você não precisa do compilador falando para você dos tipos, porque você vai ter testes unitários que vai comprovar se aquilo funciona. Aí a galera que defende fortemente tipada geralmente fala, mas o fato de compilador geralmente já de informar erros desse tipo em tempo de compilação já facilita muito o seu trabalho, que você só teria em runtime. Então, os dois argumentos são válidos, eu acho que eles não são exclusivos. Tipo, você não pode encarar como mutuamente exclusivos, né? Você tem que ver o ponto de um e ver o ponto de outro e ver realmente o que é interessante em cada uma das duas abordagens. Lá no Elm, mas não permite você passar você não consegue passar coisas erradas para frente, cara, senão você não consegue evoluir. Isso é bom. É muito louco, cara. É uma linguagem compilada, Ângelo? Você sabe? Cara, é assim, porque ele, agora de cabeça, assim, eu não tenho certeza, mas ele tem uma parte que faz, acho que sim, acho que é compilado sim, cara. Porque assim, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma etapa lá que precisa compilar ele, sim. Porque, se não me engano, acho que tem JavaScript, né, mas Mas é compilar, não é transpilar mesmo. Cara, usa o JavaScript absolutamente funcional só, cara. É muito doido, né? Da hora. Bem interessante. Deve ser tipo um Haskell para versão JavaScript. Ele separa em 3 partes, porque pelo que eu entendi, ele separa em 3 partes. Modelo, visão e a compilação, uma coisa assim, sabe? E se passar coisa errada do que ele recebe, não passa. Cara. Uhum. Eu só tava curioso para saber quando você consegue pegar esse tipo de erro. Já na etapa de build, tipo, ele já falou, fiz a compilação aqui, ou transpilação, não sei exatamente o processo, e já deu erro aqui, você tá tentando acessar um tipo inválido. Eu não vou saber falar para você, cara, mas eu acredito que é antes, cara. Antes? Então legal. É bem interessante. Porque você já evita ter dor de cabeça logo de cara, não precisa rodar a aplicação e ver executando. Ele não deixa passar e você não vai nem ter, entendeu? Muito bom. Tem um cara aqui no chat que tá acompanhando suas
suas discussões aí. Não no chat aí, no chat no YouTube mesmo. Vocês não vão conseguir ver. Ah, tá. Ah, tá. É polêmico isso, hein? Vocês estão aí Polêmico. debatendo aí. Mamilos, polêmicos. Polêmica. Cara, Na verdade, esse set aí é igual o Java mesmo, né? Quem sabe Java, acho que fica mais claro. sim, é igual do Java. É que no JavaScript, geralmente a galera, eu preciso de uma coleção, eu uso array. Aí não tem muito o que fazer. E todos os controles internos eram feitos manualmente ali, né? De unicidade e tudo mais. Mas... O Iterator foi uma das coisas mais interessantes que eu tinha visto. Iterator, da hora. Nossa, fez coisas que não dava, né, para fez funcionar, né? Sim. Iterar sobre qualquer coisa. Tinha umas. Acho que, se eu não me engano, quando eu vi isso em C++, eu já achei legal, já que a propriedade de você conseguir transformar um objeto, deixar um objeto ser iterável, né, de alguma forma. Função, cara, uma coisa que você fala, nossa. Completamente estranha, você conseguir iterar por ela. Achei bacana isso também. Eu estava vendo, eles implementaram uma interface para fazer isso, né? Por isso que eu não tinha entendido a última vez que eu expliquei. Agora depois eu fui dar uma... implementada aquela interface @iterator para tudo daí, né? Para strings, para arrays, para map, etc. Implementou para todo mundo. Tem que ter aquela interface para poder ser iterada, né? Mas, ela deve definir um conjunto de métodos que você precisa ter, que ele depende internamente para chamar, para poder realmente fazer a operação de iterar, né? Não é considerado iterável se não seguir essas regras, essas interfaces. Né? Da hora. Vamos lá. Deixa eu ver. A gente falou do encadeando. Não, cara, eu acho bom até parar e discutir esses tópicos aí. Porque senão fica só porque não fica também só falando o que a gente vai ver aqui, fica bem monótono. Beleza, as propriedades comuns e métodos também comuns do set são esse que a gente viu do add. A gente tem o size, que verifica o tamanho do set. A gente tem o has, que ele verifica se um elemento já existe ou não no set. Além disso, a gente tem o delete e a gente tem o clear, que a gente vai ver aqui mais para baixo, especificamente esses métodos delete e clear. Aqui a gente vai testar o size e o has. O size, vocês podem ver aqui que eu não chamei ele com parênteses, tá? Porque ele não é um método, ele é uma propriedade, ou seja, um atributo do objeto set. Ele também, como é de se esperar, ele informa a quantidade de elementos que esse set tem. O set.has, ele é tipo o array.includes, sabe? Ele fala se o set contém aquele elemento. Esse método has tem vários nomes em várias coleções, né? A gente já viu ele como has. A gente tem, sei lá, uma coleção.has, ou às vezes tem uma collection.includes. Já vi collection.isMemberOf. Tem vários possíveis nomes que dão para isso, em várias linguagens, em várias bibliotecas. O JavaScript, os caras que foram definir a implementação do set escolheram esse método has, que é um nome bem conveniente. Então, se a gente for ver aqui... Possui, né? Alguma coisa desse gênero, assim. A tradução literal significa tem. Tipo, set.tem, hello, tem, vai. Ele possui isso lá dentro? Sim. É um nome 3, ainda mais que são só 3 caracteres, eu achei uma boa escolha. Pode parecer frescura, pô, você tá discutindo o nome que os caras deram pro método? Eu falei, sim, eu discuto o nome que os caras deram. Ele tem que ser intuitivo o suficiente e tem que ser curto. Né? Isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer, cara. Na verdade, dar nome às coisas, cara. Eu já ouvi falar de caras assim que manjam muito falar isso, cara. Bons nomes, né? Bons nomes. Tanto que às vezes eu quero gastar um tempo só para dar nomes interessantes. Eu programo com nomes meio aleatórios ali, full, cux, bar, bas.
E no final fala, beleza, o que semanticamente isso aqui está significando no meu código? Ah, isso aqui significa isso. Então vou lá e dou um nome que seja fácil de entender depois. Porque às vezes você tem que gastar um tempo para você pensar nisso daí. Você está querendo desenvolver a lógica rápido, só para você não se afobar. Para não travar muito, né? Isso. Na bem comum. verdade, isso aí, código de nome, na verdade, quando você lê um código, você tem que. Tá que nem se estivesse lendo um livro, né? Você tem que ler aquele negócio e dar certinho. Por exemplo, ali o res, por exemplo, a lista, mercado, res, né? Sei lá, pão. Aí você colocaria a lista, mercado, como que é em inglês mercado? Supermarket, market. Então, desse market has, né? Apple, sei lá. Então é uma coisa que você lê assim, que nem se fosse uma frase. Então, se você conseguir programar que nem se fosse frases, você lê, intuitivo, igual o Elton falou, fica bem mais fácil aí entender o código. Não precisa nem pôr comentário. Aliás, colocar comentário já falam que você está programando errado já. Sim, Pensar melhor. eu vi isso. A primeira vez que eu li isso daí, na verdade eu vi, né? Foi o Robert Cecil Martin, que é chamado de Uncle Bob. É isso mesmo. Clean Code dele, ele fala exatamente isso. Ele fala, se você tem comentários no seu código, geralmente você tem um code smell ali, né? Significa que o seu código não é claro o suficiente, não está transmitindo o intuito daquele código através do próprio código. Você precisa colocar coisas extras, no caso comentário, para explicar o que o seu código está fazendo. Inclusive, Então, se você não deu nomes bons, não está intuitivo, é bom você rever isso daí. Code Clean, né? O nome do livro? Acho que é isso. É Clean Code. Clean Code. Ele tem tanto o Clean Code com as práticas de programação, princípios, Solid e tudo mais, quanto ele tem um mais voltado para a parte da profissão mesmo de um programador, que é o Clean Coder, tem um R no final, que fala sobre ética e tudo mais. Eu li um trechinho, cara. Parece ser interessante, eu não terminei esse. Os dois são muito bons. Os dois são muito bons. Eu vi a série dele, na realidade, chama Clean Coders. Legal. Caralhada de livro. O Clean Code. Então, ele tem 2 livros, que são esses 2 que a gente estava falando. E ele tem essa série aqui, ó, Clean Code. Ele tem outros casos também, tipo, Java Case Study. E Clean Code in Browser, mas a dele é essa daqui, ó. Com 46 episódios. Nossa. Mas é muito bom, cara. Ele fala, sei lá, desde... por exemplo, nomear as coisas, ó, é o segundo assunto dele. É pago. Tem esse Clean Coder, em português, eu acho. Que tá escrito aqui, o codificador limpo. Isso. É isso mesmo. As traduções são terríveis. Né? Codificador limpo é ótimo. Codificador limpo é tenso. Mas aqui, rapidão. Ele fala desde a parte de fundamentos aqui, ó, de arquitetura, TDD, nome de funções, tudo mais, até os princípios Solid, né, que é o princípio de orientação a objeto, né, que ele fala sobre cada um em cada capítulo. Isso aqui é uma sigla, na realidade. Depois ele fala de design de componentes. Depois ele avança um pouquinho mais em TDD, falando sobre mocking, sobre o processo de teste e tudo mais. E aí ele já vai para uma parte legal, que é a parte de padrões de projeto, design patterns, e depois BDD. E aí tem uma parte que eu ainda não vi. E é tudo grande os vídeos, né? Olha, os caras explicam. Nossa, gigante. Explica bem mesmo. 1h33, 48 minutos. Cara, e os vídeos deles são engraçados, tá vendo? Pelos thumbnails aqui, ó. Deixa eu pegar sei lá, deixa eu pegar um zoado aqui de exemplo. Talvez tenha um thumbnail maior. Olha lá, ele se veste de personagens pra ficar falando. Olha, é muito doido, cara. Olha, por isso que é engraçado até, né? Fica meio divertido, não é 1h30 assim, parada, sabe? Monótono. Monótono, exatamente. Mas enfim, fica a dica aí pra quem não conhece. Legal.
O cara aqui no chat perguntou se o Clean Code é a tradução desse o codificador limpo. Deve ser, cara. Deve ser. Então, o codificador limpo, ele é a tradução do livro Clean Coder. Então, Clean Coder, não do Clean Code, né? O Clean Code, se não me engano... Opa! Clean Code, se não me engano, eles chamaram de código limpo. Sei isso mesmo. Eu Acho vi que esse isso não livro, tem. eu fui lá em Piracicaba e Tem o código limpo e o codificador limpo. Eu só tenho esse. Codificador limpo. Código limpo e o codificador... Opa! Cadê? É para ter o codificador limpo. Aqui, codificador limpo. São esses dois livros aqui, ó. Isso aí. Massa. Deixar aí no Hangout. Bom, tem Portuga, né? Pra quem não sabe ler inglês. Sim, tem a versão em português. Os livros são bastante famosos, eles fizeram questão de traduzir. Muito bom. Faltou mostrar aqui, né, o que esses propriedades comuns do set estão exibindo, né? Vamos lá. Propriedades e métodos comuns do set. Então, deixa eu imprimir o set aqui, que eu nem lembro mais o que tem nesse set. Beleza, ele tem hello, goodbye, full bar, cukes. Então, o set size dele retornou 5. O set has hello retornou true, ele realmente tem o valor hello aqui. A mesma coisa para o goodbye, ele realmente tem o goodbye. E o value aqui, que é um valor que eu quis passar de exemplo, ele não encontrou, então ele retorna falso. Então, é um comportamento bem intuitivo, né? Se você tem o valor, ele fala que tem, se você não tem, ele fala que não tem. Retorna um boolean, né? Retorna true ou falso só. Só isso. Deixa eu fazer um teste disso aqui. Um teste aqui na... funciona também. Beleza. Iterando um set. Fazer a iteração do set, a gente pode fazer simplesmente usando off. Então, a gente fala para cada key nesse set, imprima essa key. Bem diretão mesmo. E uma coisa que eu coloquei aqui é que a ordem de inserção no set é a ordem que os elementos estão no set é justamente a ordem de inserção. O que isso dá para concluir internamente, né, assim, se a gente for pensar? Quando a gente tem estruturas que são baseadas em hash, a ordem de inserção delas é meio que aleatória ali. Significa que você está inserindo o elemento 1, 2 e 3, se você for iterar, você pode encontrar o elemento 2, 3 e 1. É bastante comum quando você tem um hash set em Java, por exemplo, que é uma maneira para você fazer acesso aleatório mais rápido lá. Ele faz o hash daquele elemento e depois ele adiciona na estrutura interna lá dele e consegue fazer um acesso aleatório com acesso bem mais rápido. Acesso aleatório é a mesma coisa de acesso randômico. Significa que quando você vai fazer um acesso assim, por exemplo, a complexidade disso aqui é O de 1. Significa que ele vai acessar diretamente. Ao passo que estruturas que tentam adicionar isso na ordem, ele vai precisar iterar sobre todos os elementos até conseguir encontrar o elemento que você está procurando. Então, aqui não necessariamente é O de 1, pode ser um O de N, por exemplo. Mas, enfim, o que eu quis dizer só é que a ordem que vai aparecer aqui no set é a ordem de inserção. Vamos lá. Set data structure, iterando um set. A gente tem aqui, ó, hello, goodbye, full, par e cukes. Vamos ver se realmente está assim. Se eu pegar esse goodbye aqui, ó, e jogar ele aqui para cima, eu ainda não salvei, tá vendo que tá azulzinho aqui ainda, significa que eu não salvei. No meu set atualmente vamos ver aqui o último que eu imprimi, hello, goodbye, full bar cukes. Eu vou salvar. Já fez o live reload aqui, o hot load. Aí ficou goodbye, hello, full bar cukes. Só para
provar aí o que eu tinha falado antes. Tudo bem. Outra coisa que eles costumam usar para iterar um set é acessar o ponto velos dele, tá? Nesse caso aqui, eu acho meio que necessário, né? Se você consegue iterar direto usando o set, não precisa você usar set.velo. Mas, se você quiser, você pode usar também. Tem o mesmo resultado. Ele retorna todos os valores que tem dentro do set. Eu acho que não faz muito sentido porque o set ele só tem uma lista de valores. Agora, quando você está num map, o map você tem duas coisas distintas, né? Você tem o key e você tem o values. Então, aí faz sentido você fazer um map.keys, map.values, porque são duas coisas distintas. A mesma coisa você tem o map.entries, que retorna um parzinho para você de key e value. Mas no caso do set, acho que não faz muito sentido, não. Então, vamos deixar assim mesmo. Cada aqui no set, log aqui. Show. Se tiver alguma dúvida aí, só interromper, tá? Não fiquem acanhados. Para excluir valores do set também é extremamente tranquilo. É simplesmente fazer um delete no valor. Então aqui eu peguei, loguei o set, deletei o hello. Aqui eu informei que operação que eu tinha efetuado e depois eu vou lá e dou um log nesse set novamente. Então, excluindo valores do set. Eu tinha esse set, excluí o hello, ele ficou só o set sem o hello. Então, um set que tinha 5 elementos passou a ter 4 elementos. Bem tranquilo. Mas o que acontece se eu tentar excluir um set, excluir do set uma informação que não existe, né? Em vez de hello aqui, eu vou, sei lá, excluir aqui o meu nome, por exemplo. Ele simplesmente não faz nada. Da mesma forma que ele não lança nenhum erro quando você tenta adicionar um elemento que já existe no set, ele também não dá problema se você tentar deletar um elemento que não existe nesse set. Tranquilo. Legal se ele emitisse uma coisa, né, cara? Não seria interessante ele emitir, tipo, não pode, sei lá. Tanto será? Eu nunca precisei assim do retorno, sabe? Se eu quiser saber se tinha, eu vou lá e uso o resto. Então. Deixa eu ver se o set tem algum retorno. Pode ser que não seja nem útil mesmo. A não ser que você vai guardar valores em um banco de dados, guardar os erros que estão ocorrendo. Olha lá, João. Ele retorna assim, ele retorna um true e false. Tá vendo? Eu criei um set com 2, 3, 4, 5, deletei o 3, beleza, ele deletou, mas o 100 que não existe, ele retorna false. Então já é um retorno suficiente, né? Só não mostra. Não, lógico, mais do que suficiente. É que eu não tinha notado o retorno. Não, bem observado. É porque eu não fiz questão de usar o retorno dele aqui, mas... Verdade, ele retorna um boolean. Só pra curiosidade mesmo. Tanto que acho que tem muita gente que depende de coisa assim, né? Tipo, if set.delete uma key lá. Se ele realmente deletou, então process delete, por exemplo. Faço tal coisa. Tipo, se você conseguiu deletar o elemento, deleta quem, sei lá, depende dele. E uma mensagem para alguém, dispara um e-mail. Exato. Se dá um log lá. Lido com sucesso. Coisa do tipo. Exatamente. Opa, eu tava fazendo um lugar errado aqui. Beleza. Aqui é o limpando o set. Por favor, não confundir com pintando o set. Ele simplesmente exclui todos os elementos do set, assim, direto. Então, clear, o set fica com size 0 e já era. Você perdeu todas as informações ali dentro. Por isso que eu tentei deixar ele bem pro final aqui, para não perder os dados que a gente já tinha inserido durante as chamadas das funções anteriores.
Então eu fiz um set.clear, o set size dele foi para 0, e agora o elemento 7 não tem mais nenhum elemento aqui, interno. Bem tranquilo, se eu for logar o set antes aqui, ele tinha 4 elementos. Depois do clear. E se eu criar um set com o mesmo nome, subscreve? Vai dar erro. Como assim um set com o mesmo nome? Você pôs ali set igual a new set, né? Você pôs o nome pro set? Eu não lembro. Eu pus o nome 7 para variável. Então, coloca novamente, cria novamente. Definir de novo. E tenta criar de novo para ver se ele subscreve. Então, mas ele não vai deixar porque eu fiz um let, né? Por causa do let. É verdade. Se eu for fazer um var, beleza. Tem esse negócio. É a regra do let. Né? Vamos tentar fazer um aqui, mas eu acho que ele vai dar esse problema aí. E o 7, vou até passar uma coleção aqui, 1, 2, 3. Acho que ele já lançou exceção aqui, ó. Cannot read property clear of undefined. Porque nem executa, acho, né? Ele já nem executa. dá pausa. A mesma coisa de eu fazer isso aqui pra ele, ó. Fiz um set, aí quando eu for fazer de novo, it's already declared. Nossa, minha internet tá ruim. Só para testar se ele é inteligente. Beleza, então. Dá para limpar o set tranquilo. Isso aqui, eu só quis comprovar aquilo que eu já tinha falado antes, é que o set ele é um conjunto heterogêneo. Opa, sempre tem que ficar trocando. Claro aqui. Eu prefiro usar esse ABC por causa dos caracteres aqui que eu estou acostumado. Beleza, é um conjunto heterogêneo. Então eu criei um set, chamei de mixed set, e dentro dele eu adicionei uma string, um valor inteiro, um objeto com a chave bar, com a chave full, melhor dizendo, com o valor bar aqui na propriedade, e um array de integers. Então se eu for exibir aqui, adicionando os tipos diferentes no set, ele aceita todos eles, ó. Então você pode ver que o meu set ele tem 4 elementos e esses 4 elementos são distintos. Eu tenho uma string ABC, um inteiro 1, 2, 3, eu tenho um objeto que tem a propriedade full, com valor bar, e eu tenho mais um array com 5 elementos, que são esses elementos aqui. Inteira no Java, hein? Oi? Inteira no Java, hein? Inteira no Java. Né? Verdade. Como que chama em JavaScript? Ele chama de integer só? Number. Number? Tudo é number, tudo. Se eu tentar fazer um let A aqui, new... flutuante, é tudo number. Let B igual a new number. 1, 2, 3. É vício. Vício do Java. Isso aí, é number. Valeu. Eu tô acostumado a falar, né? Falar integer. Integer, double. Né? Show. Isso aqui já adiantando aquilo lá que o Ângelo tinha perguntado antes, né? Como que a gente já cria um set com os elementos pré-definidos para não ter preocupação de ficar fazendo ADD lá. Porque imagina que eu já tenho uma coleção de dados, eu quero adicionar eles no set. Então eu vou lá, passo para o set uma coleção. O que ele espera, na realidade, é algo que seja iterável, né? Algo que ele consiga passar por todos os elementos e adicionar no set. Então aqui eu adicionei 1, 2, 3, 4, 5, e aqui red, green, blue. Os 3 canais aí. Então se a gente for fazer aqui, criando um set com vários elementos, ele criou aqui. Oi? Uma curiosidade, se passar uma coisa inválida ali, ele invalida tudo? Como é que será que... O que seria um valor inválido aqui para... aceita tudo. Uma coisa que não seja uma string, mas fora de uma string. Boa. Eu não passei nada heterogêneo aqui, né? Então... Só curiosidade. Vamos... Pra ver se ele trava. Não, vamos testar aqui. Só desligar meu celular do plantão aqui. Então vamos pensar aqui que esse cara aqui ele vai ter uma string, vai ter aquele 1, 2, 3, vai ter esse full bar aqui também.
Opa. Tranquilo, ele deixa adicionar. Agora vamos fazer outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui. E se eu criar um elemento, passar uma coleção para ele com elementos repetidos? E aí? E aí, será que vai? Será que ele limpa sozinho? Olha lá, ele criou um set com 8 elementos, do 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Se você for ver aqui, eu passei vários elementos repetidos, né? Por exemplo, o 3 aqui está repetido, o 4 está repetido, 1, 2. Vou colocar um 6 aqui no final para ficar bonito. Então, se você passar uma coleção, isso é bem útil na realidade, né? Você já tem uma coleção, aí você quer pegar só os elementos que são únicos, você pode transformar ela num set. Então, se eu tiver aqui um let A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, por exemplo, eu quero só os elementos únicos, muita gente faz isso, eles fazem um new set de A, ele retorna só 5 elementos. E no banco de dados seria igual aquele, quem sabe banco de dados aí, Select Distinct, né? Ele só traz os dados não repetidos de uma tabela. Não sei se vocês conhecem o banco de dados aí, o comando Select Distinct. Ele só vai trazer, por exemplo, pessoas, vai trazer pessoas com o mesmo nome. É distinto, né? O nome já é meio intuitivo. Agora assim, só distinct p.name from pessoas. Analogia aí, pessoal, entender. Sim. O set. Tipo isso aí. Bem. Muito louco. Aqui, ó. Outra coisa legal para saber do set, né? O set, ele tem 2 construtores, que nem eu tinha falado, né? O construtor vazio e o construtor com uma coleção, que tem que ser um elemento iterável. O que acontece se eu chamar o set com 2 parâmetros, com 3 parâmetros, 4 parâmetros, enfim, com um construtor maior do que um parâmetro? Ele simplesmente ignora os parâmetros subsequentes, a partir do primeiro, e ele considera o primeiro elemento como um objeto iterável. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Vamos tentar prever. Como eu falei que é um argumento iterável, uma string é iterável? Uma string, ela implementa o padrão que nenhum Agil tinha falado e você consegue iterar por cada um dos elementos da string. Isso quer dizer que para o set, ele vai receber esse ABC aqui, ele vai encarar como se ele estivesse recebendo isso aqui, um new set de A, B, C. Ele vai encarar que ele recebeu esse primeiro aqui. O segundo argumento aqui, ele simplesmente vai ignorar. Então, o que esse multi-args aqui vai imprimir? Construtor set no máximo elemento, ele vai exibir um set com 3 elementos com A, B e C. Perceba, ele considerou completamente o segundo parâmetro aqui, ó. Ele considerou esse primeiro aqui como se fosse um objeto iterável. Então, ele iterou por cada um dos elementos e exibiu o valor. Tanto que se eu for colocar aqui A, B, C, BA, fazer um palíndromo aqui, por exemplo, ele vai imprimir só o ABC. Ele desconsiderou o BA que eu coloquei. Mas se eu colocar BAD, que legal. Aí ele vai lá e vai fazer um A, B, inteligente, C, D. Sim, exatamente. Então eu não preciso passar aqui um array bonitinho. Se você passar um objeto que é iterável, como uma string, para ele já é suficiente. Doido, hein? Show. Então, agora eu vou falar de uma coisa que eu acho legal, que a gente usa direto em sets, que são operações de conjuntos. Só que acontece que essas operações de conjuntos não têm funções nativas no S6, mas tem jeito de a gente fazer. Quais são essas operações de conjunto? A gente tem o union, o intersection e o difference, que é também chamado de minus em algumas bibliotecas. O que o union faz? O union ele simplesmente pega todos os elementos de um set, todos os elementos do outro,
e transforma num set só. Como o set ele tem a propriedade de não ter elementos repetidos, se algum elemento existir no set A e também existir no set B, eu estou unindo esses dois sets, ele vai manter apenas um único elemento. Então, vamos mostrar isso aqui na prática, né? Eu tenho uma const A aqui. É meio que a teoria da função, isso aí, né, cara? Um negócio que pertence aos dois grupos, será? Teoria da função. Não, falei besteira, desculpa. Eu digo assim, é como se fosse dois conjuntos, mas que o negócio pertence aos dois, essa união seria? Os dois grupos têm o mesmo. Matemática. Putz, cara, eu não estou conseguindo associar. Eu não sei se você está falando, sei lá, de função injetora, função bijetora, sobrejetora. Matemática mesmo. Você tá falando matemática pura aí. O que eu lembro da função é que ela tinha, a cada elemento do domínio, você tem um elemento na imagem lá. E você não pode ter o mesmo elemento do domínio associado a dois elementos da imagem. Então, se eu chamar fn de x, ele só pode estar associado a um valor y aqui, né? Ele pode estar associado a y e z. Isso aqui já não é função. Esquece isso. Não, de boa. Dizer assim, por exemplo, você tem o A, você tem o B, e esse union aí quer dizer que une os dois sem tirando os repetidos. Isso. É exatamente isso. Une os dois, retirando e quando tem repetido, ele mantém um elemento só. Excluindo os repetidos. Tá. Então, se eu chamar aqui, ó, operações de conjunto, union, é representado assim matematicamente, tá? A união B. Então, eu tenho um elemento aqui, um set com os elementos 1, 2 e 3. Eu tenho um segundo set com os elementos 4, 3, 2. Então, eles compartilham os elementos 2 e 3, né? E no final, ele vai exibir um set de union, que vai ser simplesmente o set do 1, 2, 3 e 4. Que são os elementos que não são repetidos nos dois. Como que a gente faz isso? Para simular uma operação de conjunto, você pode aplicar um spread em cima do elemento do set A, um spread em cima do elemento B. Então, internamente, o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer um set desse jeito. 1, 2 e 3, 4, 3 e 2. Ou seja, ele vai pegar todos os elementos do A e vai colocar em line, todos os elementos do B vai colocar em line e vai chamar o new do set. Isso aqui a gente já viu, que quando a gente passa vários elementos repetidos para o set, ele apenas pega os elementos não repetidos. Então, no final das contas, a gente acaba tendo uma operação de união quando a gente aplica o spread dele, passando por uma coleção no método new set. Spread é vida. Muito bom, cara. Então, vamos lá. Só retornou elementos 1, 2 e 3. Agora... aqui, ó, só para ficar claro, né? Eu fiz o log do A, o log do B e o log do union, tá? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o union. Esqueci de falar, né? Vamos para a próxima operação de conjunto. A próxima operação de conjunto é um intersection. O intersection, ele é o contrário... não é bem o contrário, né? O intersection, na verdade, ele vê quais são os elementos que são compartilhados nos dois sets. Então, se um elemento aparecer tanto no set A quanto no set B, esse elemento vai ser trazido no set final. Se algum elemento existir apenas em algum dos sets, ele não vai trazer esse elemento. Então, por exemplo, se eu tiver um set A com elementos 1, 2 e 3 e o set B com os elementos 4, 3 e 2, quais são os elementos que aparecem nos dois sets? Se a gente for ver aqui, é o número 3 e o número 2. Ele aparece nos dois sets. Então, a intersecção, que é representada por esse símbolo aqui, como se fosse um U ao contrário, do set A com o set B, é o set 2 e 3. É realmente um pouquinho de matemática. É meio que o contrário da união, né, na verdade. Tanto que... É que eu estou sem ferramenta de desenho aqui, mas eles acabam desenhando dois círculos. A união é a soma dos dois e a intersecção é quando... onde cruza, né? Onde cruza. Vamos colocar aqui intersection group.
Images. Olha lá, a intersecção aqui dos conjuntos A e B é esse elemento vermelho aqui, ó. Tem que pertencer aos dois. Né? Tem que pertencer aos dois. Da mesma forma, acho que tem union aqui também. Union set theory. A união do set A e B é a soma dos dois, inclusive com a intersecção aqui. Representado assim. Matemática. Um pouquinho de matemática. Então, como que a gente faz isso, né? Como eu falei, a gente não tem método nativo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode pegar todos os elementos do A e filtrar apenas aqueles que existe algum correspondente em B. Então, para cada elemento do A aqui, a gente passa por ele e verifica. Esse elemento que eu estou aqui, ele existe no outro set? Se ele existir, eu trago, porque ele é compartilhado. Se ele não existir, significa que ele é exclusivo do set A. Então, eu não vou trazer ele. Beleza? Aí aqui eu loguei a intersecção. Intersecção desses dois conjuntos, dá esse conjunto aqui de baixo. Beleza. E no final aqui a gente tem uma operação de conjunto chamado de difference, ou minus. Pode ter vários nomes. Que significa quais são os elementos que existem em A, mas que não existem em B. Beleza? Tipo, eu tô fazendo um A menos B. Então, se a gente for pegar aqui, ó, set theory. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Se ele tem difference. Não procurando aqui. Acabei não procurando. Mas é basicamente a subtração de dois sets, o que tem num set, mas que não tem no outro. Então, se eu fazer A menos B, ele vai ver o seguinte, eu pego todos os elementos do A, aí eu verifico o elemento do elemento que eu estou iterando aqui, ele existe no B? Não existe. Então ele é exclusivo. Então, beleza, eu trago ele. Se ele já existir no B, eu desconsidero. Como que a gente faz isso? A gente aplica a mesma questão do intersection, só que em vez de eu verificar que existe no B, eu verifico o que não existe no B. Simplesmente fazer um not ali e está tudo resolvido. Então eu tenho o set aqui com 1, 2 e 3. Eu verifico quais elementos do A não existem no B. Só o número 1. Perceba que existem elementos do B que não existem no A, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado só com os elementos de A que não existem no B. Se eu for fazer B menos A, ele vai retornar para mim 4. Se eu fizer A menos B, ele retorna 1. Oi? É meio unidirecional, ele só está interessado no outro, no primeiro, né? Exatamente. Se eu fizer a intersecção aqui a diferença, melhor dizendo. É como se só o A olhasse para o B e visse o que interessa para ele, né? Não importa. Sim. Exatamente. Se eu fizer um difference 2 aqui. Olha lá. Todos os elementos que existem em B, mas que não existem em A, que é B menos A. Ele verificou que só o 4 que existe aqui, mas não existe no elemento A. Modifica totalmente. Né? Sim, modifica completamente o resultado. A ordem dos tratores altera o viaduto. Sim, não é uma propriedade comutativa, não. Você não pode trocar os elementos. E vai dar o mesmo resultado. Galera, eu acho que de set é isso. Vamos falar um pouquinho de map agora. Alguma dúvida no set? Tranquilo. Beleza. O map, ele é uma estrutura também nova agora do S6, em que ele faz a associação chave-valor. Muitas vezes ele é referido como um array associativo, né? Onde para cada valor de chave você tem um único valor associado. Como que a gente cria, então, um mapa no JavaScript? A gente simplesmente faz um new map. Beleza, uma vez que a gente tem isso, como que a gente adiciona valores nele? Vocês lembram que no set a gente fazia add, mas no mapa a gente usa um método chamado set.
Então a gente faz map.set, aí você coloca a chave e você coloca o valor. Map.set, chave, valor. Pode ver que aqui o hint aqui tá me ajudando aqui, vela. Aqui eu loguei a operação que eu realizei e qual que é o resultado do set no final. Então, se eu vim aqui, map data structure, eu fiz um map.set ensure 42, ele exibiu aqui ensure 42 para mim, tranquilo? Aí depois eu fui lá e adicionei um segundo valor nele. Eu falei que a chave foo está associada com o valor 1. Aí depois eu falei que a chave bar está associada com o valor 2. E para cada operação eu logo o que eu fiz e qual o resultado do mapa no final disso. Então, quando eu adicionei o foo igual a 1, ele associou aqui. Percebam que a representação dele do mapa é bem interessante, que ele associa como se fosse uma seta mesmo. Significa, para essa aqui eu tenho esse velo, para essa aqui eu tenho esse velo. Não é 2 pontos, simplesmente, para não confundir com um objeto convencional. Com a propriedade velo de objetos convencionais. Apesar de ser semelhante, não é, né? Sim, são semelhantes. Valor, né? O limite deles ali é bem... como é que fala? Bem próximo, mas... eles têm propósitos distintos. O map é mais especializado, é simplesmente um chave-valor, né? O objeto você tem muito mais tonalidades ali. É mais restrito, né? Sim. Beleza. Sim. Ele serve para um propósito bem direto, né? Você tem chaves e valores. Se você quiser fazer um dicionário... outra coisa que você de falar. Em algumas linguagens ou algumas bibliotecas... Algumas linguagens já têm isso nativo, né? Mas algumas bibliotecas implementam esse cara como dicionário. Você pode ver como dictionary. Mas a maioria chama de map mesmo. Beleza. Para adicionar, então, é só usar o set e colocar chave e valor. Algumas propriedades comuns do map. A gente pode usar o get dele passando aqui, ele vai retornar o value. Eu também posso acessar a propriedade size dele. Então aqui, propriedades e métodos comuns do map. Então se eu chamar o map.get, ele vai retornar o valor associado. E o size dele aqui é a quantidade de chaves que eu já adicionei nesse map. Nesse caso foram só 3, que é o ensure, foo e bar. Legal. Como que a gente itera sobre um mapa? Bem, esse aqui eu acho que é o método mais interessante, onde você faz um off no map e você já usa o destructuring aqui para pegar cada retorno do mapa, ele vai retornar uma entry nele. Uma entry para ele significa uma chave e um valor. E eu já pego esse chave-valor e já desconstruo ele colocando numa variável key e numa variável value. A gente já chegou a ver destructuring em alguns hangouts passados. Eu estou usando esse recurso aqui. Então, para cada entry que ele retorna desse map, eu desconstruo ele jogando no key value e depois eu imprimo o valor. Eu coloco no console o valor de cada um deles. Então, aqui ele colocou ensure 42, foo igual a 1 e bar igual a 2. Eu posso usar também o map.entries. Eu acho que vai dar o mesmo resultado aqui. Dá o mesmo resultado. Até coloquei aqui embaixo, tinha esquecido. Mas eu prefiro assim, quando vai iterar, que eu acho que é mais prático, né? Você escreve menos código. Mas você também tem o método entries. Aqui eu fiz eu chamei o método entries, ele retorna para mim um objeto iterável. É isso que é interessante dizer. Por exemplo, tem um map com a new map, aí vou passar aqui para ele
1 e 1 e 2. O que eu esqueci aqui? Acho que eu esqueci de fechar. Beleza. Aí se eu for chamar um entries, tá vendo? Ele retornou para mim um map iterator. Significa que ele tem aquela propriedade de eu passar por cada um deles e pegar o valor, e eu não consigo voltar. E tudo aquilo que o Ângelo tinha falado na aula sobre iterators e generators lá. Porque objetos, eles não são, né, iteráveis nativamente. Não. Algumas outras coisas sim, mas objetos exatamente não. Você tem que implementar aquele padrão lá, né? A interface, senão não vai. Show. Beleza. Assim como a gente tem um entries aqui, que ele retorna um map iterator, como eu quero ver todos os valores dele, eu acabo usando essa artimanha aqui, né? Essa marotagem aqui do JavaScript, que é pegar um iterator e fazer um spread dele, porque ele força a chamar passar por cada um dos elementos, né? Ele vai fazer um next, retornar todo mundo para mim, e aí eu expando eles num array, e uma vez que eu tenho nesse array aqui, eu simplesmente exibo ele na tela. Então, se eu for ver aqui o muito louco, né? O map entries, ó, ele retorna answer 42, full 1 e bar 2. Beleza. Além do entries, que retorna o key e o value, eu tenho os valores separados. Todos os keys ou todos os values. Para isso, eu chamo o método keys para retornar todas as chaves, ou eu chamo o método values para retornar todos os valores. Bem diretão também. Então, por exemplo, os keys aqui desse map é answer, full e bar. Olha lá, answer, full e bar. E os valores deles são 42, 1 e 2. 41, 1 e 2. Tá? É bem útil isso daqui quando você quer, eu quero saber só as chaves, por exemplo. Então, você vai lá e itera só pelas chaves. Né? Você não quer saber dos valores. Você quer validar se aquilo existe no seu dicionário. Você pode olhar só por aqui. Ou se você quiser olhar os valores direto, só olhar o ponto values. Então, você vai acabar encontrando uma oportunidade aí para acabar usando esses map keys e map values aí. Beleza, como que a gente exclui os valores do map, então? A gente usa o método delete, igual do set. E o que a gente passa para ele é a chave. O valor aqui não é relevante. Se a gente está deletando o elemento, a gente não está se importando com o valor. Então, a gente chama o map.delete e o nome da chave. Bem direto. Então, aqui eu deletei do mapa aqui qual era a resposta. Answer. Então, ele ficou só com 2 elementos agora. Vai acontecer a mesma coisa, né? Se eu tentar deletar um elemento que não existe aqui, ele não vai dar problema. Eu vou tentar deletar aqui invalid. Cadê? Ah lá, ele não deu erro nenhum e continuou com 2 elementos no mapa. Beleza, para limpar o map também é bem simples, é só você fazer um clear, igual 7, não tem muito mais o que falar aqui, né? Então eu fui lá e dei um map clear, ele ficou com size 0 e não tem mais nenhum elemento no map agora. Bem direto. E outra coisa, como que a gente vai criar um map que já tem vários elementos? Eu acabei fazendo ali no console, mas só para mostrar aqui agora na prática, para ficar registrado, né? Você cria um new map, você passa para ele um array de objetos, e esses objetos, na realidade, eles são um array, uma tupla, né? Um array com 2 elementos, que tem o key e o value. Então, é um array de arrays, você passa. Né? Um array de arrays, só que o seu segundo array, na realidade, ele só tem 2 valores, então a gente chama ele de tupla. Então, a gente pode simplificar, imaginando que a gente passa para um map, um array de tuplas, que é um array de elementos que tem chave e valor.
Nossa, falou tuplas, eu lembrei de banco de dados. É verdade. Usava muito esse termo em banco de dados. Tuplas. É, porque é basicamente a chave valor, né, que você insere no banco de dados, se for ver. É verdade. Principalmente no Redis, por exemplo, que depende disso. Beleza. Então vamos lá, criando um map com vários elementos. Olha lá, ele criou certinho, ó. Ele associou 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3. Muito bem. E outra coisa agora, para fechar o map, falando o que pode ser uma key no map? O map ele pode ter como key qualquer valor que você quiser. Sério. Eu posso ter uma key que é uma string, eu posso ter uma key que é um número, que é um number, eu posso ter uma key que é um not a number, um NaN. Eu posso ter keys que são objetos. Aqui eu tenho um objeto key 1 e aqui eu tenho um objeto key 2. Aqui eu exagerei, eu criei uma key no map que era um set. Então eu consigo associar o valor desse set aqui com o valor 6. É bem bizarro. No final que eu imprimi, fiz um console log do map só para vocês verem o resultado. Pra vocês verem que ele realmente salvou tudo certo. O A, 1, 2, 3, not a number, 2 objetos que eu criei aqui. E a sexta entrada aqui é um set com 3 elementos, ele está associando o valor 6. Uma coisa que é interessante citar aqui, ó, é que, percebam, esses 2 objetos eles estão vazios, certo? Mas, quando eu fui adicionar no set aqui, ó, ele não sobrescreveu o valor do key 1. Porque esses 2 objetos eles são distintos. Se você pensar eles lá na memória, o key 1 é um objeto, o key 2 são 2 objetos. Independente se eles não têm nenhum valor associado, então se você for olhar aqui, ó, aparentemente eles são iguais, internamente eles são objetos distintos, eles têm posições na memória distintas. Por isso, se você fazer um map set do key 1 e um map set do key 2, ele vai inserir 2 registros no mapa, porque ele encara como 2 objetos diferentes. Então, aqui no final, perceba, eu tenho um set com 5 elementos, com 6 elementos. Eu tenho com o A, 1, 2, 3, not a number, key 1, key 2 e o set. O que acontece se eu tentar fazer um key set 2 com valor 8, por exemplo? Perceba, ele continuou com 6 elementos, só que o meu key 2 agora ele teve a sua propriedade atualizada de 5 para 8. Tá? Então, toda vez que você chama um set, se ele não tiver aquela key, ele vai criar, e se ele já tiver aquela key, ele vai atualizar o valor que já tinha lá. Tranquilo? Beleza. Bem, de set é isso. Vou falar agora rapidão do que é um wiki set e um wiki map. É um conceito bem... O conceito em si não é novo, mas eu acho que é pouco explorado ainda, hoje em dia. O que é um wiki map e o que é um wiki set? Eles são estruturas que têm referência fraca para o objeto que eles estão manipulando, né? Então, por exemplo, se eu tiver um wiki set, ele tem, por causa dessa condição, ele acaba tendo uma série de outras limitações em comparação com um set convencional. Então, por exemplo, um set ele opera sobre qualquer conjunto de dados. Pode ser um number, pode ser uma string. Agora, um wiki set, ou seja, eu posso usar um tipo supostamente primitivo, né? Agora, um wiki set ele só opera sobre objetos. E esses objetos, esse wiki set ele não é iterável. Eu não consigo ir lá e fazer um for each nele, fazer qualquer tipo de operação que dependa de eu iterar sobre esse wiki set. Por quê? Porque eu não tenho certeza se os objetos que estão vinculados àquele set, eles ainda são válidos. Qual que foi a necessidade de você ter um wiki set? As Wikset, Wikimaps, eles estão vinculados ao que a gente chama de Wiki Reference.
A gente pode traduzir literalmente como uma referência fraca. Uma referência fraca é aquela que não impede com que o garbage collector passe e que o garbage collector ele simplesmente desconsidere a associação que você tem. Então vamos tentar mostrar isso de uma maneira relativamente simples, né? Imagina que você tem um objeto A que referencia um objeto B. Agora imagina que eu tenho um objeto C que referencia o mesmo objeto B. Nesse momento, o garbage collector, que ele se baseia em referências. Então ele vai olhar assim, eu posso excluir o objeto B atualmente? Ele vai olhar, beleza, existe alguém que depende do objeto B? Ele vai falar, opa, existe sim, ó. O meu objeto A, ele depende do meu objeto B. E o objeto C, ele também depende do meu objeto B. Então eu não posso... Então o GC pensa assim, ó, não exclui o objeto B. Porque ele tem duas referências aqui, no objeto A e no objeto C. Isso porque é uma referência forte. Agora, se eu tiver uma referência fraca, significa que essas duas associações aqui não têm peso nenhum para mim. Então, eu posso vir aqui e excluir o objeto B, se aqui for uma referência, se aqui for um weak reference. Você pode excluir o objeto B. A partir desse momento, o objeto A ele vai passar a referenciar um objeto inválido, que não existe mais na memória. O objeto C ele passa a referenciar um outro objeto inválido, que também não existe na memória. Tá? Então, essa é a diferença. Quando você tem uma referência forte, significa que aquilo ele entra como pro garbage collector como alguém que está sendo referenciado. Então, ele não pode excluir enquanto esse objeto continuar sendo referenciado na sua aplicação. Quando você tem uma referência fraca, significa que a associação que você fez com aquele objeto, ela não vai impactar na quantidade de referências que o GC está contando para o objeto antes de excluir ele. Eu sei que pode parecer um pouco confuso aqui. Eu tentei usar um exemplo aqui para ver se isso fica um pouquinho mais claro. Então aqui eu tenho sets versus weak sets. Eu criei um objeto chamado key, que ele tem um answer 42. Eu fui lá e imprimi o resultado dessa key. Até aí nada demais. Além disso, eu fui lá e adicionei essa aqui no meu set. Lá fiz set.add key. Tranquilo. Antes disso, deixa eu fazer um set.clear aqui, só para ter certeza. Não preciso fazer isso. Beleza, fiz um set.add key. Aí eu coloquei o valor do set e coloquei o size. Então, nesse momento, eu tenho um set com esse valor aqui. Tranquilo. Em seguida, eu atribuí null para essa aqui. Significa que agora essa aqui não existe mais. Né? O que o GC vai fazer? Falou, opa, já que esse aqui está sendo null, significa que eu posso, na teoria, excluir essa aqui da memória. Então, aqui eu venho, tento exibir o set, agora com essa aqui nula, o size desse set com essa aqui nula, e aí eu tento usar uma marotagem aqui, que é como que eu tento recuperar essa chave do set, usando o spread operator e acessando o valor, a primeira posição aqui. Vocês vão falar, mas por que você está fazendo isso, cara? Como que você está chamando esse método? Esse método eu chamo de handle set, porque eu vou usar ele tanto para um new set, quanto para um new weak set. Então, quando vocês veem set aqui, ó, vocês vão ver que o tipo dele vai depender da chamada que eu estou fazendo. Então, vamos pensar no fluxo. Eu chamei handle set passando um set convencional. Esse set ele vai adicionar aqui, ele vai adicionar ela. Ele vai atribuir null para essa aqui. Ele vai logar o set. O size aqui vai passar a ser 0.
Só que internamente eu continuo tendo acesso a isso aqui. Você vai ver que ela não foi excluída da memória. Se eu tentar pegar esse set e desconstruir ele, pegar o primeiro elemento, eu vou conseguir recuperar essa chave aqui, ó. Então o valor que eu tinha associado a null antes, eu consegui recuperar ele depois. Agora, se eu tiver com um weak7, quando eu fazer a chamada aqui do handle e adicionar essa aqui e tentar atribuir null, automaticamente esse objeto ele vai ser coletado pelo GC e eu não vou mais ter acesso a ele. Então, se eu for tentar recuperar esse primeiro elemento lá do set, vocês vão ver que essa retrieved key aqui vai ser null. Ou seja, a referência que eu tinha para essa chave no set não foi forte o suficiente para impedir que o GC coletasse ela. Vou mostrar isso na prática. Aqui, né? Então, pode ver que no set, ó, quando eu adicionei a minha key nele, ele ficou aqui com o objeto 42, ensure 42. O tamanho dele ficou com 1. Em seguida, eu fiz uma operação de deleção aqui e exibi o set novamente. Então, perceba que ele continuou com esse objeto 42 lá internamente. O size dele continuou 1 e eu consegui recuperar aqui, ó, mesmo deletando ela. Agora, quando eu chamei essa mesma função para o weak7, percebam aqui, ó, que ele adicionou o objeto. Ele não tem a propriedade size, porque na teoria esse weak7 pode referenciar um objeto que está inválido, então por isso eles tiraram o método size de lá. Então pode ver que o método size aqui ele retorna undefined para todos os casos, tanto para o caso que eu tenho algum valor, quanto para o caso que eu não tenho nenhum valor. Só que quando eu tento dar um retrieved key aqui, tento pegar o primeiro elemento, ele está undefined. Tá? Significa que o GC já passou, já coletou esse objeto e eu não tenho mais acesso a ele. Olha, se vocês tiverem dúvidas, você pode perguntar. Eu sei que é um negócio meio tenso aí de... É legal isso aí. Bom, muito bom. E eu coloquei até uma referência aqui, ó, do que é um weak reference, tá? Se vocês quiserem ler, ter uma ideia melhor, o que ele significa de proteger o valor referenciado, de ser coletado aqui pelo garbage collector, o que é uma strong reference aqui em comparação com weak reference. Vocês podem ver aqui com mais calma, em outras linguagens de programação, inclusive. Talvez fique até mais simples de entender. Por exemplo, o Java você consegue supostamente forçar a chamada do GC, chamando system.gc. Mas é basicamente isso. O wikmap é parecido com o wikset. A diferença é que as keys do wikmap, elas têm que ser obrigatoriamente objects. Eles não aceitam valores primitivos. Da mesma forma que o set não tem a propriedade size nem o método clear. E aqui eu achei um comentário bem legal, né? Esse wikmap ele poderia ser melhor nomeado como wikkeymap. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a gente cria um wikmap aqui, ó, new wikmap. A gente tem esse valor x, y, z e w. Então a gente foi lá e setou o wikmap com x e y, logou o wikmap, logou o size, e eu atribuí para o x null e para o y null. Bem, nesse momento eu posso dizer que esse x aqui, como ele só estava sendo referenciado dentro desse map como key, ele é elegível para ser coletado pelo GC. Porque ele não existe mais nenhuma referência válida para ele. Da mesma forma, o y. A única referência que existia para ele era aqui no Valley. Então, ele é elegível para ser coletado pelo GC. Agora, se eu fizer um set do Z e do W e fizer um null só do W depois, esse W aqui ele não vai ser elegível para ser coletado pelo GC, tá? Porque só aqui dele que está sendo referenciado. Beleza, acho que em termos gerais o wiki é isso. Wikmap e Wikset. Referências. Volta lá, naquele W lá. O que é lá? Por que não é? Não entendi, deixa eu ver. Cadê? Um é com Y, é elegível, e o W não é elegível. Por quê? Deixa eu ver.
Porque o CT aqui, ó, é o seguinte, ó. Tá, como eu falei que o Wikimap o que ele tem uma referência fraca é só pro key, não pro velo. Significa que se eu atribuir null para key dele, beleza, ele vai poder ser apagado. Mas se eu atribuir null aqui pro W, ele não vai excluir ele não vai conseguir apagar esse elemento aqui, porque na realidade o velo ele tem uma referência forte. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte. Um Wikimap, ele tem uma referência fraca para aqui, mas ele tem uma referência forte para o velo. Isso quer dizer que se eu atribuir null para um value aqui, não vai fazer diferença. Ele vai continuar sendo referenciado, porque a referência que eu tenho para ele é forte. Então, como eu atribuir null aqui para o W, que era o value, não vai fazer diferença nenhuma, ele vai continuar sendo referenciado. Por isso que ele não é elegível para ser coletado pelo GC. Porque eu tenho uma referência forte para o value. Agora, esse cara aqui, ó, é o contrário. Esse cara aqui, eu estou atribuindo null para o X, que é uma aqui. Então, quando eu atribuir null para o X, aqui, eu nem precisava fazer isso aqui, porque na verdade ele já estava sendo excluído do meu mapa. Porque ele é uma referência fraca aqui. Ó. É uma wiki reference. E aqui é uma strong reference. Então, por isso que os caras falam, era melhor se eles nomeassem o Wikimap como Wiki Key Map. Porque, na realidade, o que é fraco dele é o key, não é o value. O value continua sendo uma referência forte. Ficou menos confuso agora? Abre uma SUI lá. Oi? Abre uma SUI lá no HitHub lá. Vou mudar o nome, né? Abriu uma issue lá. Não, vou mudar o nome desse bagulho aí, tá ficando muito confuso. Aqui eu só quis mostrar que se eu tentar chamar o clear aqui ia dar erro, porque não é um método disponível, tá? Não precisa rodar isso aqui, vocês vão acreditar em mim. Olha, já tá quase dando 2 horas, vai dar para mostrar esse último aqui, ó, rapidão. Eu quis fechar aqui, só para sintetizar o que a gente estava falando, eu fiz uma classe customizada para a gente entender como que funciona o key, como que funciona o set e o map internamente, assim, como que a gente implementaria um set e um map. Então, vou mostrar primeiro o código que usa e depois a implementação. Então, aqui, ó, eu criei uma classe chamado, aqui no meu collections, chamado SimpleSet, e uma classe chamada SimpleMap. Ambas estão exportadas. Eu importei elas aqui no topo do código, import, SimpleSet, SimpleMap do collections, e eu estou usando elas aqui embaixo. Aqui e aqui. Então, eu fiz a chamada aqui, ó, do construtor do SimpleSet passando uma coleção, e aí eu dei um toString. Aí depois eu fiz a chamada dos métodos add, que é uma implementação que a gente fez copiando o set existente. Beleza, adicionou. Tentei fazer deleção, ele deletou também. Tentei excluir, ele vai excluir também. E tentei fazer um clear, ele vai dar um clear também, tranquilo. Então, se a gente for aqui no create your own set, a gente vê aqui que ele criou com valor, adicionou o valor 5, 2 e 1. Depois eu deletei o valor 3, então ele não existe mais aqui. Eu tentei excluir um valor inexistente, então ele não deu erro. Depois eu limpei o set, ele ficou com 0 elementos. Então, aparentemente funcionando, né? Esqueci de fazer uma coisa. Na verdade eu não esqueci não, já tá certo. Eu tentei adicionar aqui um elemento 1 e o elemento 2 que já existiam no set, ó. Só para confirmar se ele está sendo único mesmo. Aí no final vocês viram que ele continuou, que ele não duplicou aqui, ó. Ele manteve 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, como que foi a implementação aqui? Então, olha que simples. Eu criei um construtor pro meu set. Tranquilo, eu peguei todos os elementos dele.
Aqui ele não está completo, tá? Aqui eu posso ter elementos repetidos, então na realidade a realidade essa implementação está errada. Eu deveria fazer assim, if content, faço content.forEach item add. Porque aí sim, igual a vazio. Agora vai ficar certo. Não tem a propriedade includes. Ah, mentira, tem includes. Se eu tiver content, eu pego o content.forEach item this.add. Ah, faz sentido. Primeiro eu tenho que criar esse cara. Beleza. Agora, por que eu fiz isso daqui? Porque se eu vim aqui adicionar agora o elemento 2 de novo, ó, não é para ele duplicar. Ó, ele não duplicou. Porque a implementação antiga, eu estava pegando todos os elementos que eu recebia nesse content aqui e jogando direto para o meu controle aqui, ó, para o meu dis.content. Então, significa que se ele tivesse elementos repetidos, ele ia acabar repetindo também e ia ficar errado a implementação. Então, eu forcei ele chamar um método que eu já tinha criado chamado add, que faz a validação. Ó, se o elemento já não existir, ele adiciona. Se ele já existir, ele ignora. Beleza. Esse método delete também, para ficar padrão, posso fazer isso aqui também. Ó. Return. Retornar um boolean. O que eu faço no delete? Eu pego esse valor, eu verifico se existe, se eu consigo pegar o índice desse valor. Se eu conseguir obter um índice maior do que -1, eu vou lá e elimino esse elemento do meu array. E se eu não conseguir, eu não faço nada. E no final eu vou retornar se eu conseguir deletar ou não. Bem, eu consegui deletar se eu obtive um índice maior do que -1. E se eu não conseguir ter um índice maior do que -1, né? Ou seja, um índice -1, ele vai retornar, no caso, falso, porque eu não consegui achar o elemento, por consequência, não consegui deletar. O clear é bem simples, é simplesmente eu fazer setar 0 no length do meu content aqui. Esse cara aqui é um array, tá? Como eu tinha falado, eu usei um array para fazer o controle do set. A propriedade size, ela só tem o get, ela não tem o set, que ela só é de leitura. Eu simplesmente retorno content.length, que é o tamanho do meu array. E eu fiz o método toString aqui só para facilitar a minha vida lá no console. Beleza? Então, basicamente, ele é um array, só que eu faço controle de se o elemento existe antes de adicionar na lista. E eu faço controle também se o elemento existe antes de deletar. Legal. Beleza? Simples assim. Dá para implementar um site na mão. O Simple Map é a mesma coisa, tá? Quer dizer, é a mesma coisa entre aspas. A implementação dele também se baseia num objeto interno do JavaScript, só que em vez de eu pegar um array, eu peguei um object mesmo. E quando eu passo alguma coisa para ele, eu itero sobre todos os elementos e adiciono a chave valor. E quando eu tento chamar o método set para passar um key value, eu simplesmente verifico se essa aqui não existir, eu atribuo essa aqui. A essa aqui, o valor. Se ela já existir, eu simplesmente, nesse caso aqui, eu não estou fazendo nada. Mas é um comportamento errado. Porque se ele já existir, eu tenho que atualizar o valor. Na realidade, essa é a implementação correta. Ele não precisa verificar se já existe aqui. Se ela existir, ele tem o valor. Se ela não existir, se ela já existir, ele atualiza. Se ela não existir, ele cria. Método delete. Simplesmente vai lá e dá um delete no content.key. Direto. Exclusão.
bem simples. É só ir lá e setar o length para 0 também. Acho que eu vou setar para vazio, acho que faz mais sentido. E aqui no size, eu simplesmente pego o length e no final eu imprimo o custom map também. Tá aí. Esses últimos 2 exemplos que você estava mostrando é implementar na mão que você já mostrou, né? Sim. Só para ver que não é um bicho de 7 cabeças fazer, sabe? Não, qualquer um conseguiria pegar isso aqui e fazer uma implementação muito básica do map set. Certo. Se o cara quiser programar na unha, dá, né? Sim, sim. Esse aqui foi o exemplo que eu rodei, tá? Acabei não falando, mas eu criei um mapa com o valor A123, B456. Usei a propriedade set para adicionar o elemento C. Tentei deletar o elemento B. Tentei deletar o elemento não existente. E eu limpei o mapa no final. Isso aí. Show. Acabou? Agora acabou, hein? Quase 2 horas, hein? Putz, imagina se eu fosse falar de generator ainda, hein? É que no começo ficou conversando bastante, né? Ficou bastante discussão. Mas é assim mesmo, normal. Tranquilo. Assim que tem que ser. Se der dúvida, tem que ficar, né? Conversando. Sim, sim. Ô, Michel, só uma coisa, se você for editar, tira lá do começo aqueles negócios lá. Não, tem que tirar não, cara. Tem a versão completa e a versão editada depois. Eu vou editar. Pelo amor, tira aquilo. Mas é legal, quem é curioso assistir inteiro é bom. Eu prefiro assistir inteiro se fosse de alguma coisa. Mas... eu também. É porque as discussões são geradas em termos dos temas abordados, né? Tem cara que só quer ver o assunto aí. Tem que esperar o ligado no começo lá, pô. Não tava gravando. Pois é. Então você acabou lá o map inteiro lá, mostra lá o site que estamos seguindo lá. O ES6, tá com ele aberto aí? Sim, então, eu falei do set, map e do Wikilink aqui. O exemplo dele era bem complexo aqui. Acabei optando por mais simples. Então o próximo pegaria type de arrays aqui. E ainda falta falar do match e do control flow aqui, que ficou pendente do último. Isso aí o Ângelo acho que vai voltar aí depois. Tá. Ele fala. Já tá por dentro do assunto, ele volta lá. Então, se continuar a partir do Type Arrays, então, semana que vem, ô Michel? Eu, na verdade, acho que vou voltar no Iterator lá em cima, dar uma revisada. Tá. Acho que ficou meio vazio ainda o que eu falei quando eu apresentei. Porque na minha apresentação anterior eu fiquei muito no symbol. Uhum. Chegou o Iterator, tava muito já longo o Hangout, e falei rápido. Vou falar um pouco mais dele. Tá, não, tranquilo. Show. De boa, eu vou até comentar isso aqui agora. Agora tem alterações, né? Ver se já tem um convite. Você aceitou lá o convite lá? Sim. GitHub lá? Mandei pro cara certo. Eu adicionei lá, eu criei o repositório do S606 que eu apresentei e agora esse do 9 aqui. Porque eu não sabia se era você lá mesmo. O Ângelo sabia porque tem esse desenho escroto da xícara, igual ele usa aqui. Ô louco, hein, Ângelo? Quê? Não escutei, pra baixo. Lá no GitHub, eu sabia que era você porque você usa o mesmo desenho aqui da xícara lá. No GitHub. Ah, tá. Mesmo avatar, essa xícara escrota aí. O Elton, ele usa lá um desenho lá. Fiquei na dúvida se era ele. Não, mas aquilo lá é meu desenho mesmo. É, esse aí. Ah, beleza, comitei lá já. Quem precisar usar vai estar nesse endereço aqui, ó. GitHub, IntRC, S69. Lá tem os outros projetos também da galera. S69, S66 que eu apresentei também, que eu atualizei recentemente. Ele pega pelo horário de atualização, né? Sim. Tem o 8, o 7, o 4, por aí vai. Vai embora. Ô, galera, outra coisa que eu esqueci de falar, eu tô adicionando essas labels aqui, ó. Me parece que pode ser útil, não sei se para indexação do GitHub. Não sei.
sei lá, Ah, S6, tá você ligado? fala? Todos. É porque você consegue organizar os projetos também por tópicos, tá ligado? Ah, tudo que fala de S6 aqui. Aí você vai lá e É, consegue ver. é bom isso aí, cara. Eu acho Hum, legal. Ah, Wikimap. Ah, você sabe que o Wikimap foi falado no É, 6.9. isso aí vincula, né, de uma forma mais rápida. Sim, eu achei legal. Se vocês quiserem usar também. É que aqui eu não tô logado na minha conta, né? Mas quando tá logado aqui, aparece um botão Manage Labels, Manage Tags, alguma coisa assim. Você consegue ir adicionando um a um. interessante. Dá pra fazer isso aí Eu vou mesmo. ver se eu coloco lá. Acho que eu não coloquei no meu também. Beleza. Então, beleza. Vamos só reforçar aqui. Então, esse aqui foi o Hangout número 9. Próximo domingo vai ser o 10. Tem o DEFCONF, como sempre vou falar dessa porcaria aqui até chegar o dia. Quem quiser ir. Eu acho que o Michel tá ganhando um cascalho aí pra divulgar, hein? Quiser ir, ó. Tava lá no- aí. Como eu coloquei como meetup aqui, nossa, então eu vou sempre dar uma falada aí. 27 de Pô, maio. tá certo, cara. Tem que lembrar a galera, mano. Tem gente que tá ouvindo pela primeira vez, né? Aí você quiser lá acompanhar lá o DEFCONF, tá lá. Só comprar aqui, né? Não é gratuito não, tem que pagar lá. Que lote que tá vendendo agora? Tá no terceiro lote já? Tá no terceiro lote, disponível até 20 de maio aí. Quem quiser ir. E como vai ser dia 27, né? Depois 28 vai ser domingo, não vai ter o nosso hangout aqui. Quando chegar lá, eu aviso de novo. O meu outro grupo aí, o Araras Dev, tem outro meetup aqui para quem quiser ir também. O Orlando, que é outro organizador aí, ele adicionou aqui o meetup. Quem quiser ir, 25 de maio. É uma aula lá que ele vai apresentar, os alunos vão apresentar alguns trabalhos, né? Tá aqui os trabalhos. Só que é tudo fala rápido, né? Que é formato TEDx aqui. Esse formato aqui é para falar até em 20 minutos, 18. Então o Sim. cara tem que correr para falar. Falar Ô, rápido aí. Michel, você tá mostrando a tela aí, cara? Se quiser compartilhar também. Não tá mostrando aí? Eu não Eu tô vou estar vendo, não. mostrando. Bem, eu não tô vendo, mas se o pessoal estiver vendo, tá bom. Já pra estar mostrando, sim. Deixa eu compartilhar de novo, peraí. Acho que eu compartilhei uma tela específica aí, ficou. É. Tá vendo agora, hein? Ó, Sim, agora eu tô. Beleza. Então isso aqui é o Hangout aí. Hangout não, né? Meetup aí, da Araras Dev aí. 25 de maio. Quem quiser ir, só aparecer lá. Então, já que vocês não viram o que eu tava falando, o DEFCONF é aqui, ó. Esse site aqui. Por isso você perguntou, né? Se tava vendendo ainda. Você não tava vendo aqui. Não tava vendo. Terceiro lote aqui. 60. 60. Aí tem aí várias palestras e tal. Beleza. No Hangout passado eu falei da pós-graduação aí no mobile, então fiquem espertos que próxima semana é a última para se inscrever. Né? Você vem aqui no IFESP, fala, né? IFESP, vem aqui em cursos, pós-graduação, dispositivos móveis e deixa eu ver se perto tem processo seletivo. A inscrição é feita só por carta, então por isso tem que ficar esperto, senão vocês estão ferrados, não vão conseguir fazer. Vocês têm que entrar aqui, ó. Cliquei aqui em preencher a ficha de inscrição. Você tem que preencher uma ficha de inscrição. Tá aqui, ó, formulário de inscrição. Eles usam aqui um esquema escroto para pegar o seu endereço. Que nem se eu colocar o meu aqui, não vai aparecer. CEP não encontrado. Caso aconteça isso com você aí, você vai ter que mandar um comprovante de endereço quando você for fazer a inscrição aí por carta. Beleza? Fique esperto aí, tem que mandar isso daqui. E até dia 5. Então, se não mandar até dia 5, semana que vem já. Nosso próximo encontro, semana que vem, já não vai ser mais válido essa informação. Acabou a inscrição. Quem conhece a IFISP aqui, ó, nesse fim de mundo aqui, ó. Aqui é o Fiscar, aqui é a IFISP. Aqui é a rodovia, Washington Luiz. De ônibus de Rio Claro até São Carlos, consegue parar aqui, na UFSCar. Mas até lá ele não vai, não. Até lá você vai ter que pegar um ônibus aí. Até lá
e se virar lá. Eu perguntei lá para a Suza Tour, que é a empresa que toma conta lá dos ônibus, tem esses horários aqui. Tem ônibus que vai até lá. Então você tem que ter a rodoviária e pegar um ônibus. Essa estação norte aqui é a rodoviária, lá da UFSCar. A do UFSCar não, da São Carlos. Então tá aqui, né? 6 horas, 7 horas. A prova lá no dia vai ser à noite, né? Das 7 às 10. Então você vai ter que pegar um ônibus aí das 6. Não vai pegar das 7, senão não vai dar tempo. Ou das 3h30 ou das 6. E para vir embora, 10h30, 11h10. Porém, eu não sei se ele passa na rodoviária. Ele vai ter a estação FEPASA aqui, ó. Estação FEPASA aí em São Carlos é por aqui, cara. Ó, rodoviária é aqui, ó. Então, Avenida São Carlos é aqui, rodoviária é aqui. A FEPASA deve ser por aqui, bem longe. Então, tem que ver quem for de ônibus aí tem que se virar um pouco aí. Acho que é isso aí, né? Ah, tem o vestibulinho aí, quem for de Rio Claro aí. ETEC de... Não só de Rio Claro, né? Estado de São Paulo inteiro deve ter ETEC aí. Então você pode fazer informática lá também. Lá no nosso grupo lá, doente, o Ângelo colocou esse link aqui nessa semana, né? Tá olhando aqui. O pessoal lá, que nem eu falei pro Elton uma vez, o pessoal tá adicionando aí agora o JavaScript no ensino, né? Para aprender. Estão abandonando Java. Estão abandonando um pouco o Java, estão ensinando mais JavaScript. Para ensinar a linguagem de programação, né? Mas não vai abandonar completamente. Eles só vão adicionar mais o JavaScript aqui para aprender. É. Não tem como, cara. O Java, ele é bem usado ainda. O Flash também era, hein? Tem como. Tanto é que você for aqui na linguagem, que eu acho que eles até mostra aqui, Tiob aqui, ó. JavaScript, o Java sempre tá lá na frente, lá. Tiob, Taiob, sei lá como fala. Ah, geralmente é C, Java, C++. Eu não sei onde ver aqui. Na verdade, o JavaScript depende do negócio em C, né, cara? Não tem nem como. Esse aqui. Aqui, ó. Aí pode ver, ó. Java sempre tá em primeira, C++. Então, esse ano passado ele ficou em primeira, esse ano tá em primeira ainda, então não tem como abandonar Java ainda. O JavaScript vai subindo aos poucos aqui. E o C, o C++, o C Sharp sempre estão aqui também. Acho que dá para comparar com essas linguagens, assim, cara, o JavaScript. Porque, na verdade, o compilador JavaScript depende de C, né, cara? Não tem como, né? Não vejo lógica, sei lá. É, só utilização, né? Que vai abandonar, né? Não acho que isso. É isso aí. Acabou, então. Vambora? Tem isso aqui também, né? Foi o Ângelo, né? Que mostrou o Franz aqui, ó. Tô usando o Franz aqui. Agora dá pra ficar de boa aqui. Cara, eu esqueci. Por fim, eu queria passar um link aqui legal de uns negócios aí, mas... Link? Depois eu coloco lá, Passei a usar o Franz também, cara. Achei muito bom. Franz. Curti, cara. Bom. Eu vinculei um monte de conta lá já nele. Fica mais fácil, né? Junta separado. Tudo, né? Vinculei de e-mail até Steam lá. O Messenger, WhatsApp, Slack. Eu vou passar um negócio meio off-topic para vocês lá depois, vocês dão uma olhadinha. Lá no Messenger. Esses hangouts que estamos apresentando aqui, tá aqui em páginas, né? Vai que alguém não saiba ainda. Tem um pessoal aí que entrou no chat hoje no YouTube. Então aqui, ó, no nosso grupo aqui do Ente, tem aqui em páginas, tem todos os projetos que fizemos até agora. Fizemos 2, né? Na verdade. JavaScript básico, então agora vai com uma script 6. Os caras vão achar que a gente é doente, cara. Somos doentes, tá escrito aqui. Somos doente. Doente. Eu acho que me chama de propósito aí. Eu acho que ele fala de propósito aí. Então, se for doente, você entra aqui. E aqui tá os links sem editar ainda, são os hangouts puros, né? Que o Ângelo falou, eu edita lá o começo.
vai ser editado, mas bem mais para frente. Eu estou editando ainda o JavaScript básico, ó, né, aqui, ó. Tô terminando. Tem vários Ficou legal isso aí que você fez lá. Pô, foi muito bom, cara. Acho que só os trabalhos do thumbnail lá já deve ter dado um trampo. Qual? Ah, o thumbnails, né? É qualquer imagem lá, coloco lá. Nem lembrava, a gente tinha falado de prototypes no básico aqui, ó. Tava editando aqui, ó. Tem Nossa. prototypes aqui, construtores, objetos. Esse aqui nem tinha falado. Ô, Michel, é melhor até, cara, porque, por exemplo, de repente um assunto ficou não ficou legal, cara, você vai diretamente nesse vídeo e dá um jeito de mudar ele, entendeu? Isso eu achei bom assim também, né? Se, por exemplo, uma hora a gente queria fazer isso. Achei que não ficou legal a explicação. A gente pode substituir, né? Ficar mais objetivo. Então. Pega e volta, né? Sim. Às vezes com muita dúvida, por exemplo, falar, não, agora eu resolvi boa parte dessas dúvidas, já sei mais ou menos o que é, gravo, por exemplo. Aqui tem dois, porque o Ângelo fez uma edição aqui na versão 8 aqui, no Hangout 8. Aí eu coloquei a versão completa e a versão que ele fez aí. Só que, Ângelo, quando você for fazer lá a sua edição, você usa o Camtasia, né? Pra também, né? Pra editar, né? Dá um zoom lá, cara, pra você tirar nossas caras lá. Você fala que fica pequeno, né? Mas dá um zoom lá. Não sei se você sabe dar o zoom. Ou não? Eu vi lá como faz. Mas daí não prejudica o negócio lá? Não, fica melhor, cara, pra ver. Melhor. Porque você pode ver quando eu edito aqui, ó. Eu queria já uma forma de não aparecer aquilo, cara. Então, mas como faz, né? Não tem jeito. Como eu falei, quando eu transmito, eu gravando aqui, aí fica inteiro. Quando vocês transmitem, aí aparece aquilo lá. Aí fica um lixo. Beleza. Tá vendo? Bom saber. Por isso que eu falei para vocês, quando for vocês quiserem transmitir vocês, por isso que eu passei o e-mail para vocês, a senha, caso vocês quisessem transmitir, aí ficaria a tela cheia já. Então eu edito mesmo aqui, ó. Não dá trabalho nenhum. Tá vendo aqui que eu dei um zoom aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui foi o da semana passada. Fica assim. Eu tirei lá as nossas carinhas aí. Beleza. A sua lá, eu tava vendo lá. Ficou pequeno, né? A sua você editou, porém você não deu o zoom, né, cara? Não atrapalha de ver nada. Tá vendo? Fica menorzinho, né? Se o cara der uma tela cheia pra assistir, ele consegue ver. Só que fica a cara feia do Elton aqui aparecendo. Sem nada. É verdade. Nicola tá ali mostrando ele ali, ó. Eu manjo de guitarra pra caralho, aí fica ali. Pagando Nossa, pau. mais antiga pra caramba. Então é isso aí. Bora então? Chega, né? Gol. Falou. Até a próxima. Até mais. Falou, tchau.